Uma boa tarde para todas, uma boa tarde para todos. É uma satisfação enorme eu estar com vocês aqui hoje, principalmente na companhia de pessoas tão especiais quanto as pessoas que vão estar hoje com a gente, debatendo um assunto tão importante para nós, nesse momento de pandemia que a gente está passando. Infelizmente, esse momento não acaba e a gente não vê a hora de que isso passe tudo de uma vez, para que a gente possa se reencontrar e, de certa forma, voltar a uma certa normalidade, mas com mudanças significativas nas nossas vidas e na sociedade como um todo para melhor, né? É isso que a gente espera a partir de agora. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é educação exponencial, conectada e transformadora. E para falar sobre esse assunto, a gente vai contar com a presença do professor Hernandes Rodrigues, vice-diretor acadêmico da Faculdade Imaculada Conceição do Recife, com a professora Ledisônia Ferreira, que é diretora do Colégio Padre Deman de Minas Gerais, e com a professora Mariana Lacerda, que é a nossa pró-reitora acadêmica do Centro Universitário Católico do Tocantins. Eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado, professor Hernandes, professora Ledisônia, professora Débora, e também a presença de todos que estão nos assistindo agora nesse momento, para a gente começar nesse debate. E para a gente começar esse debate, primeiro eu queria fazer uma pergunta para você, professora Ledisônia. Não sei se todos já conhecem essa palavra e como ela é empregada geralmente, mas a gente tem ouvido falar muito sobre organizações exponenciais. Professora Ledisônia, eu te pergunto, o que é uma organização exponencial, para ficar claro para todos nós que estamos aqui participando desse debate? Boa tarde a todos, boa tarde, né, a equipe aí da UBEC que está conosco, os convidados. Vou tentar responder a pergunta, né, Maurício? Pode completar, os colegas também podem, né, fazer uso aí da palavra para me ajudar com esse desafio. Então, organizações exponenciais são organizações disruptivas, né, inovadoras, que têm um resultado muito além do esperado, né, trabalham com ganho de escala, nasceram no mundo digital, né, onde o acesso ele é muito mais valorizado do que a produção, né, a gente que nasceu no mundo, né, técnico, né, em que se contava com produção, com venda, com volume. Hoje as organizações exponenciais vão para um mercado que ele não é tangenciável, né, de físico, de pegar, mas que se ganha em escala, com comunicação, com acesso. Também são empresas muito engajadas na comunidade, né, onde estão inseridas, fazem a diferença, trabalham em grande escala, atingindo um grande volume de pessoas. A gente pode dar exemplo aí, o Uber, o Google, né, exemplos de novas empresas que são disruptivas, modelos de negócios que a gente não conhecia, né, que surgiram a partir de uma necessidade. Então são empresas muito focadas também no resultado para o cliente, né, então elas surgiram a partir de uma necessidade, algo que não era conhecido, né, foi disruptivo, foi inovador. Então, as características principais, né, dessas organizações exponenciais traz aí a velocidade, a comunicação, né, a tecnologia, a inovação. Em resumo, eu acredito ser isso aí, mas peço a ajuda dos colegas aí. Na realidade, né, contribuindo aí com a fala de Ledisônia, a gente vê que também tem um forte uso tecnológico, né, Ledisônia? A gente vê que a tecnologia ela passa a ser uma espinha dorsal do processo, né? Então você vê toda a organização se reestruturando para trabalhar por meio dessa tecnologia, sempre com um objetivo: resolver problemas, né? Então o Nubank surgiu para resolver problemas, a XP surgiu para resolver problemas, e a ideia é essa. Quando você traz isso para dentro do cenário educacional, você pensar numa instituição de ensino com esse viés exponencial, o foco dela é resolver problemas da sociedade, só que a partir daquilo que o estudante desenvolve e aprende em sala de aula. Então, o que é que esse estudante está desenvolvendo hoje, está aprendendo hoje, e como ele aplica isso lá no mundo real. Então, você passa aí por um forte apelo, né, apelo no sentido positivo da palavra, né, um forte apelo de uso de metodologias ativas, metodologias com viés, por exemplo, uma aprendizagem baseada em projetos, uma aprendizagem baseada em problemas, onde você tem aí o suporte tecnológico,
para que o estudante consiga prototipar, né? Prototipar ideias, prototipar soluções, pensar além da caixinha, né? O que é que eu consigo fazer além de aprender aquele conteúdo, desenvolver aquela competência ou aquela habilidade que tem sido tão tradicional, trabalhada em sala de aula, mas que agora precisa extrapolar os muros da escola, né? Então, como é que eu levo isso para o lado de fora e como é que eu aplico isso nessa realidade? É exatamente nesse ponto que eu acho que é o grande desafio, né, Hernandes? A gente tem o mundo dos negócios, né, as organizações nessa escala exponencial, e como preparar os nossos alunos para esse mercado, que tradicionalmente a escola ela tem um modelo, né, mais fixo, uma hierarquia, né, um modelo linear, vamos dizer, e a gente tem que fazer essa transição para preparar esse aluno para o mercado e, ao mesmo tempo, também mudar o nosso modelo. Então, acho que o grande desafio é a gente ser ponte, as escolas, as instituições de ensino serem ponte, usufruir dessa tecnologia para viabilizar esse aprendizado para esse aluno, para quando ele chegar no mercado, ele está preparado para essa resposta do desejo, da necessidade das organizações em exponencial. Eu costumo dizer, né, Leidson, Hernandes, todos que estão aí, boa tarde, eu costumo dizer que pensar na educação exponencial é a gente conseguir desenvolver e estimular o processo criativo sem conceitos pré-concebidos, né? É a gente efetivamente conseguir no processo de formação, no processo formativo, trazer o estudante como protagonista do processo, né? Onde ele tem a sua autonomia, onde ele possa gerir o seu processo de conhecimento. É claro que ali existem os atores, né, que irão facilitar o processo na figura de todos os outros demais, né, atores que colaboram, né, para o processo formativo do estudante. E aí, nessa perspectiva, independe do ensino superior ou do ensino de formação básica, enfim, né, onde o estudante ele vem efetivamente como protagonista do processo. E o processo de desenvolvimento de competências técnicas, mas, sobretudo, comportamentais. Né? E aí há uma carência muito grande, e eu penso, pensando lá na frente, pensando no futuro e nas tendências, né, o que nos espera, né, o que já está nos esperando, na verdade, o que vem aí pela frente, vai se destacar aquele que conseguiu, ao longo de todo esse processo de transformação, desenvolver as suas competências técnicas e suas habilidades técnicas funcionais para atuação no mundo, né? Então, assim, a educação exponencial, ela está para além do espaço físico da sala de aula. O espaço físico de sala de aula é só mais um espaço, aquele espaço convencional é só mais um espaço, né? Então, ele tem a possibilidade de desenvolver o seu processo de construção do conhecimento a partir de diversos elementos, onde a tecnologia, efetivamente, né, a transformação digital que nós vivenciamos há muito tempo e agora mais do que nunca, frente às circunstâncias do que nós estamos precisando nos readequar e adaptar, né? Então, a gente vê aí grandes possibilidades, né, grandes oportunidades de efetivamente chamar a atenção em alerta do nosso estudante, né, do seu papel protagonista no mundo, da sua atuação no mundo, né, e de forma muito mais rápida, né, de forma muito mais rápida, muito mais célere, porque o que a gente usa hoje de recurso chega rapidamente, né, ao mesmo tempo, né, para um número muito maior, né, de pessoas. Nós estamos vivendo agora, nessa semana, aqui no Católica, a semana acadêmica integrada no Católica. Então, aquele evento que aconteceria presencialmente, nós transformamos tudo para o meio digital, tudo online. Então, nós temos aí cerca de 50 atividades, até 50 palestras, webinar, evento, programações dentro do evento, né? Até sexta-feira temos cerca de 50 atividades acontecendo paralelamente. O que tem sido fantástico, porque a gente percebe que não só o nosso estudante está tendo a oportunidade de ter contato com a informação, né? Mas sim a comunidade como um todo. E o que é mais fantástico, nós temos a possibilidade de termos convidados palestrantes que estão vindo, a questão física nos deixa no vício, né? Mas que estão presentes ali nas atividades, né? De convidados de outros lugares, de vários lugares do Brasil. Então, assim, pensar na educação exponencial é enxergar além do óbvio, né? É enxergar além daquele horizonte que a gente tem ali, é ir muito mais além, e trazendo o estudante como principal protagonista e sujeito desse processo, né? Acredito que isso daí
é o que nos encaminha, né, junto com que os colegas trouxeram aí, no Hernandes, a Leidssônia, trouxeram aí de reflexão. Eu vou pegar um ganchinho aí na sua fala, Mariana, porque você usou uma palavra que ela é de grande relevância, né, que chama-se comportamento. Na verdade, a era da transmissão do conhecimento, do professor falar e o aluno receber, ela não existe mais, né? Para esse mercado que a gente fala, para esse cenário, para essas organizações que precisamos preparar os nossos alunos, nós precisamos trabalhar comportamentos, né? Competências e comportamentos. Então, o comportamento empreendedor, o comportamento inovador, né? O de trabalho em equipe, de colaboração, o comportamento de busca, né? Ele não precisa ser só o receptor passivo dessa história. Então, acho que o compromisso da escola, e também você trata disso aí, não independe do segmento, educação básica ou ensino superior, nós temos hoje a missão de ir além do conteúdo. A gente tem que contribuir na mudança do comportamento, nessa mudança do mindset do aluno, né? É pensar diferente e agir diferente. Com certeza. E aí, professores, a partir disso que vocês relataram, eu tenho um outro questionamento. O que, dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, tem contribuído para que a gente mude, de certa forma, essa cultura que a gente vive, que não é ainda voltada ao exponencial? A gente poderia dizer que a nossa cultura no Brasil ela ainda não é voltada a desenvolver essas competências e habilidades que vão gerar gestores, que vão gerir empresas exponenciais, organizações exponenciais. O que essa pandemia, esse momento que a gente vive, tem contribuído para essa mudança de cultura? Eu vou começar aqui. Como sou da educação básica, nós vamos por ordem de segmento. Acho que a primeira coisa que poderia parecer não óbvia, né, é o acesso à tecnologia. Apesar das nossas instituições serem capacitadas, os nossos alunos já estarem usufruindo, antes da pandemia, de plataformas, né, de metodologias ativas, isso não é uma realidade a nível de país, né, principalmente na educação básica. Então, acho que a grande disruptura que teve nesse momento, a grande quebra de paradigma, foi sair do momento online e dizer, agora nós estamos no virtual, mas a gente vai ensinar e o aluno vai aprender. E com isso a gente descobriu uma série de situações que pareciam comuns, né? O aluno não ter acesso, não saber usar, ter dificuldade de compreender tutorial de acesso, né? Então, acho que o primeiro passo foi trazer a tecnologia para dentro da escola com uma força muito grande, né? Isso falando a nível de país. Então, acho que é o primeiro passo aí que a pandemia acabou trazendo, acelerando, vamos dizer, acelerando, né? Essa digitalização, esse mundo da tecnologia para dentro da educação. Eu penso assim, sabe, eu acho que uma contribuição, né, porque se a gente for olhar a história da gente, né, a história da humanidade, muitas coisas que nós utilizamos hoje, que nós temos hoje, são frutos ou resultados de catástrofes, né, então de uma guerra, de qualquer contexto que provocou primeiro uma tragédia, uma situação muito crítica, muito ruim, e depois alguma coisa positiva restou daquilo, né, então a própria internet, por exemplo, é algo nesse sentido, né, que sobrou lá da guerra, né? E a gente hoje depende da internet para tudo. O que eu vejo como é que eu vejo isso hoje nesse contexto da pandemia, né? Eu vejo assim, o cenário que a gente vivencia dessa integração tecnológica no processo de ensino-aprendizagem dentro das escolas hoje, ele iria acontecer, mas ele iria acontecer daqui a 4, 5, 6, 7 anos, talvez daqui a uma década. O que a pandemia fez foi, acelerou. Disse assim, olha, não dá para esperar mais não, vai ser agora, né? E aí começou a vencer algumas barreiras, ou ainda não venceu, mas está começando a quebrar algumas barreiras, né? Por exemplo, eu conheço colegas professores que são contra a educação à distância porque alegam que à distância não se aprende, né? E aí é uma crença que algumas pessoas ainda têm. E hoje essas mesmas pessoas estão tendo que trabalhar no modo virtual. E em tudo que elas estão tendo que trabalhar no modo virtual, elas estão reaprendendo o seu trabalho, né? Reaprendendo a sua prática. E esse reaprender começa a transformar essa pessoa que
tinham uma visão negativa ou tinham uma visão não favorável ao processo, mudar de lado. Mudar de lado no sentido de, eu vejo que é possível. Eu tinha um preconceito e agora eu estou vencendo esse preconceito, nem que seja a pulso, né, a marra, né? Então eu estou sendo obrigado a vencer essa barreira. Isso é um detalhe. Outro detalhe, muitas pessoas não têm facilidade de estar diante de uma câmera para gravar, para fazer um vídeo, para fazer um bate-papo como esse, né? E várias pessoas que eu conheço começaram a vencer essas barreiras. Conseguem se colocar hoje numa câmera, talvez não com a tranquilidade e a maestria de um ator de TV, né? Mas com um nível melhor do que o que tinha antes, né? Então, a gente começa a ver as pessoas desenvolvendo novas habilidades e competências. Então, eu diria que um forte resultado da pandemia na vida de todo mundo, inclusive da gente da educação, é desenvolvimento de novas habilidades e competências. Habilidades de processo de ensino-aprendizagem, habilidades avaliativas, né? Então, como é que eu avalio hoje o meu estudante que eu não estou presencialmente com ele? Na educação à distância, isso já é muito consolidado, já se tem um norte de como avaliar. Mas quem atua a vida inteira na educação presencial e nunca tinha experimentado, se vê perdido no meio do oceano, né? Então, para que caminho, para que lado, na realidade, eu nado, né? Eu vou mais para dentro do mar ou eu vou mais para a borda do mar, né? Então, é isso que eu vejo, sabe? É a gente repensar mesmo. Eu acho que o resultado da pandemia é provocar novas inquietações na gente. Inquietações que a gente escuta muito isso, às vezes parece modismo, mas não é modismo. Daqui para frente o mundo não volta a ser o que era antes. Daqui para frente o mundo é outro, né? Então eu brinco muito que tem o antes pandemia e o pós-pandemia, né? Então pós-pandemia o mundo é outro, né? E nesse novo mundo, como é que a gente quer viver? Como é que a gente pode viver? E esse viver é o viver em sociedade, é o viver com novos valores. A pandemia, eu percebo que tem trazido novos valores para a gente, valores do que é consumir, do que é que eu preciso consumir. O consumo começa a mudar o processo de consumo. Outras pessoas que se viam sem poder estudar há muito tempo por uma rotina de trabalho imensa, agora estão em casa, estão estudando, estão buscando uma formação gratuita em qualquer coisa, desde aprender a fazer um desenho, uma caricatura, até fazer um produto para comercializar e ter alguma receita. Então você começa a ver um novo cenário se desenhando. Um novo cenário que a gente não esperava. Quando terminou 2019, né, todo mundo fez aquela comemoração, ano novo, né, um novo ano chegando, não sei o quê, mas ninguém nunca imaginou que esse novo ano viria com a nova era, né, uma nova era que se desenha para todo mundo. E professora Mariana, você falou antes ali sobre comportamentos, né? A gente percebe pelas falas do professor Hernandes também e da professora Ledisônia, que a gente tem sido instigado a mudar os nossos comportamentos, e você relatou para a gente ali antes a importância da gente ter cuidado com esse comportamento, né, e trabalhar isso nos nossos estudantes. Como que vocês têm trabalhado nesse momento, junto com os professores aí no Unicatólica, essa mudança de comportamento, e também com os estudantes, né, porque não só os professores, mas muitos estudantes que estão acostumados com as tecnologias no dia a dia, para mais questões pessoais do que questões relacionadas ao estudo ou à profissão, a gente também precisa motivar neles, instigar neles essa mudança de comportamento, né? Como que vocês têm trabalhado isso aí? Sem dúvida, né, como já foi dito aí, o momento da pandemia, na verdade, ele é um grande oportunizador para todos nós, né? Inclusive dessa mudança de comportamento, obviamente. E assim, e aí está intrínseco todo o processo de estímulo à tomada de consciência que nós precisamos levar, né, que nós acabamos sendo agentes, né, desse processo da levada à tomada de consciência. Indo direto para a tua pergunta, Maurício, logo no início, quando nós nos deparamos com a necessidade, assim como todos, né, com a necessidade de nos adequarmos para atender a este momento, né, embora alguns dos instrumentos, as ferramentas já fossem utilizadas, mas não com esta praxe, não desta forma, não para este fim, né, com este propósito, efetivamente, nós rapidamente buscamos mobilizar todos os docentes, né, através de um núcleo que nós temos aqui, que é o NADIME, que é o Núcleo de Apoio Metodológico, que é direcionado aos docentes, e fizemos uma série de trabalhos, de atividades, que já faziam parte do programa de capacitação permanente do docente, mas com um cunho mais direcionado.
Então, nós começamos a utilizar, isso começou a reverberar e virou, acho que quem está aí me ouvindo e é aqui do Uni Católica, né, o docente, vai poder comprovar isso, né? Mas, assim, acabou sendo uma prática dizer que um dia de cada vez, e acabou sendo uma prática dizer que nada mais é como era antes. Como nada mais é como era antes, então precisaremos adequar todos os processos. Então, assim, a sensibilização do docente foi o primeiro ponto, né? Então, trazer o docente, é o que a Leidsonia traz aí, né? Um olhar diferenciado, o Hernandes também, um olhar diferenciado para o tipo de avaliação que nós vamos aplicar, o tempo de espera para essa avaliação ser devolvida, né? A forma como essa avaliação será, a forma do feedback que será dado dessa avaliação. Então, nós fomos adequando tudo ao tempo e ao momento. Então, assim, um processo permanente. Isso foi lá atrás, mas ainda hoje nós temos momentos, nós temos disponível para o professor, para todo docente, nós temos disponível dias de plantão do Nadime para auxiliar, para dar apoio aos docentes que estão com algum tipo de dificuldade, sobretudo a metodológica ou pedagógica, no processo de adequação e até mesmo do ponto de vista tecnológico, do uso das ferramentas, né? Então, assim, nós temos dias de plantões do Nadime para apoiar o docente, para acompanhá-lo nesse processo, entendendo que se tudo vai bem com o docente, tudo irá bem com o estudante, né? E com o nosso estudante, eu acho que eu até já falei isso lá atrás, na minha primeira participação no painel, nós implementamos a prática que era no físico, levamos lá para o virtual, para o online também. Então, o nosso NAP hoje tem uma base de atendimento a todo e qualquer estudante que apresente ou que nós identifiquemos dificuldade no processo de acompanhamento desse novo momento. Então, a pessoa responsável pelo NAP, juntamente com o docente do curso, e são docentes específicos que têm um processo de empatia, né, mais aguçado ali com o estudante, mais visível. Então, nós acolhemos no sentido de orientar, de mostrar as possibilidades, de apresentar os possíveis caminhos, e ele entender que ele é dono do seu tempo agora. E ele entender que ele é um grande agente transformador. E aí está intrínseco, né, aquela sua pergunta inicial, como que esse momento que nós estamos vivendo nos ajudará, então, a viver essa instituição exponencial? O aluno passa a ser verdadeiramente gestor do tempo dele, né? O estudante passa a se deparar com as possibilidades que ele possui. Porque agora, por mais que seja um processo acompanhado pelo docente do outro lado, ali online, é um processo muito solitário também, né? Ali, entre aspas. Porque é ele dono do próprio tempo, é ele que vai fazer a gestão da sua compreensão, do seu entendimento, né? E vai, então, nesse processo, compreender o que isso representa para a sua própria vida, como eu dizia lá atrás, né? Em cada aula que nós realizamos ali online, nós temos a possibilidade também, porque o momento permite, de gerar reflexão, né? E é o tema da consciência social, que, sobretudo, né, a gente precisa desenvolver, precisa alertar, precisa estimular, né, essa tomada de consciência social, o meu papel, minha atuação enquanto ser nesse momento no mundo, para do que aquilo que eu estou vendo em sala de aula virtual, ainda que virtual, né? Então, assim, esse é o caminho, né, desenvolver o acolhimento do professor, o acolhimento do estudante, né, e estar presente, mesmo à distância, a presencialidade ser permanente. Essa presencialidade vem na doação. Nós aqui disponibilizamos para alguns docentes que estavam com dificuldades, além de computador ou de uma câmera, alguma coisa, disponibilizamos alguns equipamentos para que tudo fosse viabilizado. Então, assim, é entender o outro, é entender o lado do outro para melhor se doar ao outro nesse momento. E quando a gente faz esse movimento, em automático, começa a se perceber por parte do docente, por parte do estudante, o que isso representa. E como isso pode ser replicado no dia a dia da sua atuação no mundo. Perfeito, professora. E aí a gente vai remetendo a outros assuntos, né? A gente vai remetendo a vários outros assuntos que estão completamente conectados com esse. Você falou da importância, de uma forma geral, do cuidado com os nossos estudantes e com os nossos professores, né? Para que eles compreendam também esse momento e automaticamente mudar comportamentos.
E aí eu faço uma pergunta para a professora Ledisônia, e depois para o professor Hernandes, e depois para a professora Mariana também, a respeito do seguinte assunto. Uma das características das organizações exponenciais é ter uma comunicação eficaz. Como é que vocês têm trabalhado nesse momento essa comunicação com as famílias e com os estudantes e também com os professores, de forma a manter eles conectados com a instituição, ligados à instituição e garantir esse cuidado que é uma das marcas da nossa identidade? A comunicação, ela foi objeto de muita preocupação, muito cuidado, né, nesse momento. Quando a gente se depara com desafios, né, tal como o que a gente está vivendo, né, do aluno distante, não podendo estar próximo, não podendo sentar, olhar olho no olho, conversar, a mesma situação, né, com o próprio professor. Alguns professores tiveram que receber capacitação online, porque a gente foi comunicado num dia que no outro dia não podia mais pisar na escola. Então, a gente procurou cercar, né, na comunicação todas as brechas possíveis. Então, a comunicação via WhatsApp, telefone, uma equipe, né, pedagógica, assim, trabalhando quase que full time, quase que online, para atender as necessidades dos alunos, né? Às vezes nos grupos, às vezes individualmente, ensinando o acesso, tirando dúvida, acompanhando a presença desses alunos em sala, né, nas salas virtuais. Aquele que não aparecia imediatamente, a gente já estava ligando. Para os menores, a gente liga para os pais e avisa, né, percebe, olha, a nossa orientadora, no decorrer da aula, ela não espera terminar o turno, ela liga para a mãe, olha, mãe, percebi aqui que o aluno, né, fulano de tal, não estava presente hoje, o que aconteceu? Isso criou um compromisso das famílias, elas têm mandado comunicação para a gente, para a escola, justificando a ausência do aluno quando ele está passando mal, ou se teve que fazer uma viagem. Então, é muito comum, hoje eu recebo nos grupos nessa realização. O aluno não veio porque amanheceu passando mal, está em casa, foi fazer o exame. A família já dando satisfação porque a gente está acompanhando a sala de aula, dando apoio, né? E esse apoio que a Mariana colocou, quando ele também é material, né? Também de possibilitar. Mas os canais, a conexão, ela foi muito intensa, né? Ela está até hoje muito intensa, extrapola o horário do turno de trabalho, porque é na hora que o pai está ali tentando, ou então o aluno está tentando e tem dificuldade, é que a gente tem que sanar o problema dele, né? Então, a equipe de TI, a equipe docente, a equipe pedagógica, totalmente conectada, né? E todo mundo voltado para o mesmo objetivo, amparar os alunos para não os deixarem desanimar, né? Sentirem que essa barreira da tecnologia seja um impeditivo para ele dar prosseguimento ao curso. Eu falava com o Hernandes antes, né, da nossa reunião aqui começar, que a gente tem diferentes perfis. Tem aluno que está numa região, numa zona rural, que não tem acesso para aquele aluno, eu tive que viabilizar um acesso diferente, a entrega das atividades, o compromisso diferente. Eu tenho um aluno que trabalha num turno na usina, que no horário da aula online ele está trabalhando, ele vai ver essa aula gravada depois, e se tiver dúvida, esse menino fica fortemente motivado a desanimar do curso, se ele estiver sozinho, né? Então, a gente precisou formar uma grande rede de apoio, né? E acho que está dando certo, está caminhando exatamente porque a gente está nessa rede, né? Todo mundo de braços dados, aí, desdobrando. Isso também provocou a colaboração entre os alunos, entre os colegas, né? Porque a necessidade de quando eles não vêm até a gente, muitas vezes por vergonha, primeiro pede ao colega. Então, também se criou uma rede colaborativa entre os colegas, de ajudar, de ensinar. Eu percebo isso hoje com mães de criança de ensino fundamental, de crianças de 6, 7 anos, que estão nos grupos com a gente aqui. A aula online de hoje, onde que está, né? Não deu certo, não consegui entrar. Antes que a gente entra para dar resposta, ou um técnico dali dando suporte, a outra mãe já não faz assim, copia. Então, criou uma rede colaborativa, né? De um apoiando o outro para que a coisa dê certo. E eu até acrescentaria naquela pergunta lá atrás, Maurício, que você fez, né?
do que fica dessa pandemia, o que ela impacta nesse momento. E uma das coisas, a gente falou né, de romper a barreira da tecnologia, mas um outro ponto que fica é essa colaboração, né? Tanto no nosso ambiente educativo, quanto a colaboração que a gente está fazendo externamente, que os alunos se mobilizam a fazer para ajudar famílias que precisam. Então, eu acho que esse sentimento, né, esse momento despertou também a colaboração. E a gente precisa manter-se conectado, próximo dos alunos, né, próximo das famílias, porque nesse momento, se afastar, se ele ficar sozinho, isso acaba sendo um motivo para desanimar, para desistir, é uma dificuldade que pode aí fazer com que ele perca o curso. Então, temos sim que estar empenhados em solucionar, em criar alternativas. Se as nossas alternativas de avaliação, de horário, elas não atendem, não é problema, nós estamos no virtual, então nós vamos criar uma alternativa para atender essa necessidade. Então, flexibilidade, né, ela também teve que ser bem incorporada nesse momento aqui conosco, né, porque não é fazer porque não quer fazer, é porque não pode fazer. Então, a gente tem que estar usando mais a empatia, entendendo o lado do aluno, para manter essa conexão e solucionar, né, apoiar esse momento difícil aí que está todo mundo passando. A gente aqui na Ficker, né, parece, eu digo muito assim, que as coisas acontecem na hora certa, né, nem antes nem depois. Então, ano passado, final do ano passado, a gente criou uma primeira alternativa de comunicação mais direta com o estudante no modo virtual, que a gente chamou de mural virtual. É uma sala onde tem todos os estudantes, e todo aviso que é comunicado pela faculdade nas redes, nos murais físicos, também eram colocados nesse mural, e continuam sendo, né? E isso a gente foi, aos poucos, catequizando os estudantes para que eles criassem o hábito, né? Então, eles passaram a criar esse hábito de sempre olhar o mural, até porque quando a gente posta algo no mural, chega no e-mail do estudante. Então, além de estar no mural, também está no e-mail do estudante, né? Como o estudante da gente é estudante de ensino superior, ele já tem o hábito de estar vendo e-mail, de estar navegando e tudo mais. Esse ano, depois que começou a pandemia, a gente implantou o NAI Virtual, que é o Núcleo de Apoio ao Estudante. Então, a professora Magali, que é a psicóloga da gente, ela tem essa sala, esse espaço, onde o estudante que precisa ou quer, ou se sente convidado a conversar com ela, ele se insere na sala. Então, a gente não insere ele obrigatoriamente, ele se insere na sala. E foi muito rápido. A gente divulgou num dia, no outro já tinha 11 pessoas, no outro já tinha mais não sei quantas, e assim, aos poucos, o volume de gente procurando a professora foi muito grande, né? E ainda é. Porque esse cenário provoca muitas questões emocionais, muitas questões psicológicas, muitas necessidades de, às vezes, desabafar, né? De bater um papo, né? E aí termina esse espaço funcionando muito bem. Além disso, a gente criou para cada sala uma sala virtual. Essa sala virtual não é uma sala de aula, é um fórum dentro do Hangout Chat, é um fórum que ele está aberto 24 horas e a qualquer momento, qualquer estudante ou professor que tiver qualquer dificuldade, ele chega lá e manda mensagem. E tanto para mim, quanto para os coordenadores, quanto para os professores das suas respectivas turmas, eles também veem essas mensagens. Então, eles facilitam, né, facilita o processo deles de darem feedback, de ajudarem com a dificuldade, de perceber uma dificuldade, né? E isso ajudou muito. Tem estudante que diz assim, que nunca ficou tão próximo aos professores como no momento do isolamento social, né? Porque a facilidade de falar a qualquer momento do dia, dentro daquela condição do processo de ensino-aprendizagem, favoreceu muito essa interação, né? A ampliar essa interação. Além disso, a gente ainda consegue, a gente fez agora um formulário de diagnóstico para perceber como é que esses estudantes estão se sentindo, né? Então, o foco principal desse diagnóstico não é somente a parte acadêmica e pedagógica, mas sim a parte emocional. Como é que eu estou me sentindo, como é que minha vida foi afetada, e influencia também a questão financeira, né, social. Então, como é que está hoje a relação de finanças na minha casa, na minha residência? Eu fui impactado por isso? Será que hoje eu passo alguma necessidade de comida, de roupa? Então, tudo isso, né, a gente consegue perceber a partir dessas comunicações, além de estreitar enormemente a comunicação com o estudante. O estudante hoje, ele tem um canal direto, ou comigo, ou com o professor Leandro, que é o diretor-geral, ou com a professora Rafaela, que é a diretora administrativa, ou com qualquer coordenador de curso, ou com qualquer professor, usando o chat. Então, via chat, ele tem essa interação muito fácil. Quando a gente implantou essa rotina, ainda no modo presencial,
a gente dizia assim, ó, a maior crítica do estudante do ensino superior é que não tem o WhatsApp do professor para mandar mensagem a hora que ele quer. E a gente diz muito assim, às vezes, o WhatsApp do professor é uma coisa muito pessoal, muito íntima dele, e ele não quer compartilhar. No chat, isso acaba, porque se utiliza o e-mail do próprio professor, que é e-mail institucional, não tem a dependência de saber o telefone do professor e ainda assim mantém a interação. Então, há uma relação, há uma interação, uma comunicação muito aberta, né? Fora a equipe do comercial e do marketing, que está o tempo inteiro atento, né, ao que passa nas redes sociais, porque às vezes tem aquele estudante que o canal mais rápido para ele é uma rede social, para mandar uma mensagem, para interagir, para até questionar alguma coisa, né? E essa equipe automaticamente, ela recebe essa mensagem, se ela tiver autonomia de responder devido ao assunto, ela já resolve, se ela não tiver, ela já encaminha para quem resolve, né? Então, seja o professor, seja a coordenação, seja a direção, mas assim, eu acho que a gente nunca teve uma comunicação tão próxima com todo mundo nesse cenário, sabe? Eu acho que esse cenário criou uma nova cultura, né? Começa a criar essa nova cultura, porque eu acho muito difícil, pós-pandemia, os estudantes dizerem, agora eu não vou mais mandar mensagem qualquer hora do dia, né? Agora eu só vou bater na porta quando eu estiver lá. Não vai, né? Então, começa a criar essa nova forma de se relacionar. É uma relação fisicamente à distância, mas tão conectada que parece não haver distância, né? Inclusive de forma muito rápida. Então, eu diria que esse é um pouco, né, do que a gente tem feito aqui na Ficker, né, para tentar minimizar as dificuldades que os nossos estudantes estão passando, né? Vocês sabem, aqui em Recife hoje é um grande polo de doença, né, de infecção, de morte no país, né? A gente está aí entre os 3 maiores lugares do país com mais gente que está, infelizmente, morrendo ou se contaminando. E o nível emocional das pessoas está muito abalado. A gente tem um grupo muito grande de gente sofrendo por ansiedade, por depressão, por medo, né? Medo porque o vizinho de cima ou de baixo está com vírus, medo porque se sair na rua pode se contaminar, medo de já estar contaminado e não saber. Então, assim, tem tanta coisa acontecendo que o mínimo, ou seja, o máximo que a gente pode fazer é transformar esse sofrimento no mínimo possível, né? E aí tentar melhorar essa relação sempre. Por aqui nós definimos algumas estratégias que conversam muito do que a professora Leidson e o Hernandes trouxeram, né? Mas, assim, basicamente, a gente meio que definiu uma rede integrada de comunicação aqui entre os setores, né, e os atores de fronte com o estudante, né, que tem ali o fronte maior com o estudante. Claro, as coordenações, como sempre, né, mais disponíveis do que nunca por diversos canais de comunicação, WhatsApp, os grupos de WhatsApp que comumente já são utilizados, sendo reforçado, mas nós decidimos que alguns questionamentos, algumas informações só seriam enviadas por canais oficiais mesmo, né, para evitar ruídos, para evitar entendimento equivocado de algumas coisas que nesse momento, né, que logo, principalmente lá no início, né, era tudo muito incerto, era tudo muito desconhecido. Então, nós optamos por canais oficiais de comunicação para algumas coisas, para alguns direcionamentos. Mas aí nós abrimos também, né, como eu já falei lá atrás, o próprio NAP como um canal de orientação e comunicação com os estudantes, né? Nós temos ali também alguns professores que são estrategicamente direcionados para mediar alguns problemas, independente do NAP, para mediar alguns problemas, algumas dificuldades e desenvolver um processo de contato, de comunicação com o estudante, né? E quando a gente pensa ali na comunicação com o docente, que muitas vezes é quem mais, né, quem mais propaga, quem mais faz chegar mais rápido a comunicação, né, ao estudante pela sua interação, nós criamos uma sala específica no Google Classroom somente para comunicar com os professores, orientações de procedimentos, isso gerido lá, né, pelo Nadim, sobre nosso acompanhamento, claro, da Pró-Reitoria Acadêmica, mas com a gestão lá direta do Nadim, que é esse núcleo de apoio, de apoio metodológico ao professor, né, ao docente, mas para que ali também viesse ser um canal oficial de orientações ao docente, né? Além disso, nós adotamos a seguinte estratégia: nenhuma informação pode ser dada
se não estiver respaldada, pautada no que os decretos determinam, né? Então, às vezes, é comum, né, o docente, até o professor por ansiedade, para querer resolver, ou o estudante, estabelecer, demandar uma urgência de resposta, né, de algumas coisas. Mas nós buscamos ser, no início, bastante cautelosos. Os alunos não ficavam sem respostas, mas nem sempre era a resposta que ele queria ouvir de imediato, o sim ou não, né? Então, nós buscamos ter um processo muito cauteloso na comunicação, e eu acho que isso, né, acabou sendo um fator de sucesso aqui para a gente, né? A cautela no processo de comunicação, não deixando os alunos sem resposta, né? Aquilo que não podíamos ali resolver de imediato, buscamos, né, com bastante apropriação, para que o aluno não ficasse na sensação de que ele não está sendo escutado, que não estaria sendo ouvido. Então, assim, se nós já tínhamos ali os canais ampliados, esses canais eles foram reforçados, né? E eu costumo sempre dizer assim aqui, não tem hora para me mandar mensagem, né, no WhatsApp. Aí alguns até falam, mas professor, não tem hora, eu prefiro saber de tudo do que saber quando a gente não conseguir mais resolver, né? Então, antecipa, não há hora para conversa, para se resolver, né, aquilo que pode ser um fator complicador lá na frente. Então, assim, a celeridade na comunicação, mas com muita cautela, com canais oficiais, né, da comunicação, e com abertura, né, para a escuta do estudante, para a escuta do docente e orientação nesse processo. Lá no início, nós pedimos que todos os coordenadores mapeassem os alunos faltantes, né, nas salas, de que os professores fizessem um mapeamento daqueles alunos que estavam sem a frequência. Pois bem, alguns nós identificamos que realmente optaram por ir para a fazenda aqui, né, é muito característico isso. Nós temos estudantes que vão para a roça ou para a fazenda, porque suas famílias moram ali e eles preferiram retornar. Alguns têm ali acesso à comunicação à internet, outros não, né, somente a linha telefônica. E esses alunos, a gente busca fazer um acompanhamento, mas verdadeiramente esses não têm ali o acesso, mas não ficaram de fora, né? Identificamos e sabemos quem são eles. E aqueles que nós conseguimos chegar até eles, né, nesse mapeamento, boa parte deles nós conseguimos resgatar. E curioso, em alguns cursos aqui, né, nós pedimos esse mapeamento no início e agora pedimos novamente. Em alguns cursos nós vimos que esse número, ele reduziu, né? Eu tinha ali um curso de engenharia civil, por exemplo, eu tinha um número muito maior de alunos faltantes no início. E agora, quando a gente compara as duas relações, há um número maior. Isso significa dizer que esse caminho que a gente estabeleceu, do resgate do estudante, da comunicação efetiva, do professor ligar, por que você está faltando, o professor mandar um e-mail, o que aconteceu, por que você não está indo para a aula, as aulas foram suspensas, mas elas continuam acontecendo, foram suspensas presencialmente, mas elas continuam acontecendo. Então, assim, a comunicação permanente, através de canais oficiais, quando se trata de questões, né, que envolvem decretos, que envolvem determinações, né, de ordem legais, inclusive a gente busca ali o canal de comunicação, muito forte da equipe docente, da equipe de coordenadores e com um acompanhamento permanente do marketing nas redes sociais. Então, não é muito diferente aí do que os meus colegas trouxeram, não. Mas acho que o grande segredo é o monitoramento do que está no ar, sabe? O grande monitoramento das possíveis dúvidas, dos possíveis desconfortos, das possíveis dificuldades que estão sendo enfrentadas, seja do estudante, seja do docente, para a gente conseguir atuar, agir de forma rápida, né? De forma ágil, com agilidade. Obrigado, professora Mariana. Então, a gente poderia dizer, de certa forma, que a gente caminha para uma educação conectada muito além das tecnologias, né? Quando a gente fala de educação conectada, muitas vezes a gente pode compreender, na verdade, que a educação conectada por meio de tecnologias de informação e comunicação. Mas a gente compreende nesse momento agora que a gente está vivendo que a educação conectada é muito mais do que isso, né? Significa se conectar às pessoas de fato por meio do carinho, do cuidado, do amor ao próximo. Vocês acreditam, professora Mariana, que hoje, no cenário que a gente vive, a gente está educando de fato o ser humano para um novo modelo de conexão com o outro? Eu diria que nós estamos buscando fazer isso. Porque nós também estamos no processo de transformação.
né? Então, assim, da nossa parte aqui, isso é super intencional. Há toda essa intencionalidade. Nós estamos buscando meios e caminhos para efetivamente realizarmos esse processo, concretizarmos esse processo, Maurício. E como eu disse, através do despertar da tomada de consciência, através de um processo onde ele se perceba como o verdadeiro protagonista do processo de aprendizagem, né? Então, assim, nós estamos buscando, nós estamos tentando, estamos na tentativa e buscando ser assertivos nesse processo, mas eu diria que nós estamos buscando levar o estudante a esse processo. Buscando, porque nós também estamos nos encontrando a todo instante, nos redescobrindo a todo instante. A intencionalidade, ela existe, a nossa proposta é sim esta, né? Mas eu gostaria de não ser, de ter aqui a presunção de dizer que efetivamente nós fazemos isso, porque nós estamos em transformação e nos descobrindo, e redescobrindo, e encontrando meios, caminhos, né? Nos reinventando também. Nossa intenção, nossa proposta é essa, mas nós estamos no caminhar para chegar a isso. E eu acho que vai ser permanente isso. Esse caminhar ele vai ser permanente. Porque hoje nós nos deparamos com essa circunstância da pandemia. Amanhã será outra, que teremos que ter um outro comportamento, que depois um outro, depois um outro. O que não podemos perder de vista é a nossa essência e o nosso propósito, que é de formarmos cidadãos conscientes da sua atuação no mundo, do seu comprometimento com a sociedade. E nesse processo, professora Ledisônia, nesse processo de mudanças que a gente está passando agora para um novo modelo de sociedade, você acredita que essa educação conectada, que transcende esse nível de conexão que a gente acredita que a gente tenha hoje, se implode, digamos, por meio das tecnologias, por meio do contato físico somente, mas algo relacionado mesmo ao amor ao próximo. Você acredita que isso pode ser considerado uma característica de uma futura organização exponencial, já que muitas vezes a gente vê nos livros e vê nos comentários sobre organizações exponenciais algo mais relacionado a mercado, e não necessariamente relacionado, por exemplo, ao cuidado com o outro, muitas vezes, né? Inclusive com colaboradores, com clientes, enfim. Você acredita que a gente possa incluir esse conceito de educação conectada numa organização exponencial como uma característica? Nós vivemos numa sociedade que essa juventude, né, essa geração que está chegando nas nossas escolas, já são jovens mais engajados, né, com as questões ambientais, com as questões sociais, com as questões das pessoas, né, são jovens, eu lido com várias faixas etárias no colégio, né, desde os 3 aninhos até os 17, e são alunos que são, sim, preocupados com questões sociais, engajados, né, repudiam discriminação, né, são solidários. Então, eu percebo, Maurício, que talvez não por consequência da pandemia, mas já de uma história, de uma trajetória, né, de uma geração de jovens que são mais desapegados, que são também mais disruptivos, são mais conectados, né? Eles também estão trazendo com cada um deles, né, com essa característica forte do social, do engajamento político-social, e acredito que isso vai permear as organizações exponenciais, apesar de não ser característica, inicialmente, né, da organização, ela visa ganho em escala, né, atendimento e resultado financeiro, né, exponencial, mas pela característica de uma sociedade que a gente está vivendo, né, e pelo perfil do jovem que agora, com a pandemia, ele está sendo mais exposto, né, isso tem provocado uma reflexão maior. A gente percebe isso muito claramente, fizemos um painel aí há uns dias atrás com alunos, né, dos diversos níveis, e quando a gente conversa com esses meninos, o que a gente escuta deles é isso, né, eu estou numa escola particular, eu tenho acesso à informação, mas eu também estou olhando para o meu colega, que está numa rede pública, que está sem aula, que não tem acesso, né, então eles são solidários, eles se preocupam, né, se precisar, a questão do Enem, que é uma coisa muito latente lá para os meninos de 3º ano, a preocupação deles
Tá, eu estou tendo aula, mas e o que não está tendo, né? Vai se submeter à mesma avaliação? Então, a gente vivencia uma geração também engajada. E acho, sim, que nós, né, instituição de ensino, podemos ampliar isso, né? Trazer isso à tona, trazer isso para dentro do meio educativo. Né? Aí, por meio de projetos, de ações, de projetos de extensão, a gente amplia, né? A gente dá voz a esse aluno para ele usar a escola como palco para essa discussão, né? Para colocar isso em prática. A gente faz isso muito bem via, né, as ações de pastoralidade, a pastoralidade à frente com projetos, com diálogos com os alunos. Aqui no colégio, né, a coordenação de pastoral, ela atua também, né, junto aos alunos, com grupos de reflexão, com ações solidárias, com visitas às comunidades. Então, a gente amplia, né, e traz para dentro da escola isso que hoje essa juventude já carrega consigo. Eu acho que nós, enquanto educadores, temos mesmo que ampliar e cuidar, né, moldar, direcionar para que isso flua e traga melhores resultados. E isso vai contaminar as organizações, eu não tenho dúvida. Então, a gente vai passar por uma grande transformação, a gente pode dizer isso, né? A gente já está passando por uma grande transformação, mas com certeza as organizações, elas vão passar por uma grande transformação impulsionada pela educação que a gente tem proporcionado aos nossos estudantes, né? Como é, professor Hernandes, que a gente pode chegar, de fato, a uma educação agora pós-pandemia, em que a gente será cada vez mais exigido para isso, inclusive, enquanto educadores, para uma educação transformadora, de fato, para uma sociedade cada vez melhor e para que a gente tenha organizações engajadas com as pessoas também? Maurício, eu acho que a gente passa por alguns pontos que no grupo já é bem forte, já é bem praticado, mas que isso vai se estender, eu acho, além dos muros da gente, né? Que começa, por exemplo, por pensar na experiência e na trajetória do estudante. Então, nessa trajetória entra aí o contexto de um projeto de vida, que a gente já implantou esse semestre lá na FIC, o projeto de vida com os estudantes, ainda não num formato grupal, mas num formato local, né, que dê suporte a começar a promover e provocar nesses estudantes da gente essa reflexão sobre o que é que eu quero para a minha vida e como é que minha vida se conecta com a vida do outro, como é que a vida do outro se constrói essa sociedade que a gente vive. E a gente não pode pensar nessa transformação puramente tecnológica e deixar de fora esse lado humano, né? Eu diria que nesse momento da pandemia, o lado humano ficou muito presente no sentido de eu consigo hoje cantar parabéns para um aniversariante via tecnologia. Já que eu não posso estar junto, não posso estar na casa da pessoa. Eu consigo conectar hoje para alguém para tomar um café em conjunto, sem precisar ser para reunir, para algum problema, para resolver alguma situação. Então, a gente começa a pensar nessa possibilidade de humanizar esse processo tecnológico de transformação. E aí começar a construir nesse estudante da gente, né, o olhar para o outro e o olhar para a sociedade. Na educação básica, eu vejo que isso já é mais forte, porque a criança passa muito tempo na escola, né? Muitas vezes a criança entra lá com 3, 4, 5 anos e sai quando termina o ensino médio, né? Então você tem um acompanhamento mais longo na vida dessa criança, na fase da construção das suas experiências. Já do estudante adulto, que é o estudante que chega numa faculdade, ele já vem muitas vezes com uma bagagem grande, uma bagagem produtiva, uma bagagem empresarial, uma bagagem de vida, né? E ele muitas vezes não tem a visão de conectar esse processo dessa bagagem técnica e profissional com o que há de necessidade humana, social, emocional, né? Então, eu acho que a gente começa agora a entrar nessa trajetória de discutir e transformar a vida das pessoas pelo viés humanizado, né? Então, o que é que meu estudante de fato precisa? Como é que a experiência para ele está sendo feita, está sendo aproveitada, está sendo construída? Será que eu estou olhando para a experiência dele? E para eu olhar para essa experiência, eu preciso primeiro entender o que é que ele precisa. Então, eu passo aí por uma questão da empatia. Eu gosto muito de trabalhar com canvas de empatia, né, normalmente com estudantes de primeiro período, porque você começa a conhecer qual que é o contexto dele, que cenário social está inserido, quais são as suas necessidades, quais são os seus sonhos, quais são as suas frustrações, como é que a gente consegue trazer esses valores, que são muito mais emocionais, para dentro desse processo técnico de ensino e aprendizagem, né? Então, como é que eu começo a transformar? E essa transformação, ela não vai se dar de fora para dentro.
ela vai se dar de dentro para fora. Então, eu preciso primeiro começar a transformar os meus professores, para que os meus professores vivenciem esse lado humano na sua prática docente. Eu preciso começar a transformar o meu estudante dentro da sala de aula, para que ele consiga, ao sair da sala, ele também contaminar os outros de maneira positiva com essa transformação, né? Então, a vida de cada um impacta na vida dos outros, né? Então, como é que eu posso fazer com que esse meu estudante seja um influenciador na vida dos outros lá fora? Um influenciador positivo, um influenciador que vai dizer, olha, a tua vida tem sentido, vale a pena, a gente pode construir muito lá fora. Para isso, é preciso seguir alguns passos. Então, quais são os passos que a gente segue nessa trajetória, né? Então, eu acho que isso fica muito forte para a gente, sabe? Não só pelo contexto da pandemia. Como eu já falei, eu acho que a pandemia ela só acelerou. Isso viria em algum momento, né? Há muito tempo se discute a humanização da educação, que já deveria ser humana desde a sua origem, né? E termina muitas vezes não sendo. E a pandemia fez a gente refletir muito sobre isso. Você vê, por exemplo, às vezes, uma criança de 4 anos, como tem acontecido aqui em Recife, 4, 5 anos, ficar na frente de um computador assistindo uma videotransferência, uma videoaula ao vivo, 8 horas seguidas, porque a escola decidiu que vai dar 8 horas seguidas, e isso não é humanização. Né? É você somente querer cumprir uma carga horária, uma trajetória. Então, como é que eu vou humanizar esse processo? Será que eu colocar uma criança de 8 anos na frente de um computador 8 horas por dia vai fazer ela aprender ou vai cansar essa criança desmotivando ela? Passa muito pela fala da Ledsônia, né? Quando ela fala do que a gente está promovendo para não desencantar esse estudante e fazer ele desistir nessa trajetória. Né? Então, como é que eu humanizo esses processos? Como é que eu, de fato, reflito? Né? Eu acho que são inquietações que a gente carrega daqui para frente. E não termina com o término da pandemia. Muito pelo contrário, ela se agrava ainda mais com o término da pandemia, porque outras necessidades vão surgir, outras demandas vão surgir. Esse estudante que hoje está na educação básica, que já está vivenciando esse cenário, quando ele chegar no ensino superior, ele vai querer outra coisa, ele não vai querer o que hoje já é feito na maioria das escolas, né? Então, o que é que ele quer? E como é que eu posso atender esse querer do estudante, respeitando as diretrizes, respeitando a legislação, respeitando toda a política institucional e encantando esse estudante desde o primeiro dia, porque eu preciso encantar. Eu acho que a palavra-chave hoje da educação é encantar. Se você não encantar, você não consegue reter o estudante, muito menos provocar uma transformação na vida dele. Com certeza, concordo plenamente, professor Hernandes, concordo plenamente. Professora Mariana, como é que a gente consegue, qual a percepção de vocês de como é que a gente poderia conseguir, de fato, essa transformação na sociedade por meio de um novo modelo de educação, uma educação que transforme a vida das pessoas e automaticamente, consequentemente, transforme a sociedade e as organizações? Eu costumo dizer que o exemplo é a base de tudo, né, Maurício? Eu tenho que ser exemplo para ser seguido. E um bom exemplo, um exemplo convincente, um exemplo que dialogue com o meu discurso, né? Então, assim, eu penso que enquanto instituição de ensino, né, ali na esfera do curso em si, né, e ali eu trago também a atuação do docente, e a gente pensa desde das diversas esferas presentes na instituição de ensino, né, se a gente tem um discurso, que esse discurso ele seja efetivamente percebido pelo estudante. Então, acho que o exemplo é a base de tudo. E a partir daí, né, todos os inputs que a gente pretender trazer no processo formativo do estudante, né, para que eu tenha ali um profissional, um futuro profissional capaz de desenvolver e de gerar transformações sociais, transformações positivas, obviamente, né. Para que isso aconteça, a partir dessa intenção, para que isso aconteça, eu tenho que proporcionar ali no seio acadêmico, né, na esfera da atividade estudantil, da proposta acadêmica, né, falando assim do ensino superior, mais propriamente, né, eu tenho que propor ali atividades e práticas que ele perceba que aquilo é possível, que aquilo é viável lá na sua atuação profissional. Né? E assim, e uma reflexão, é uma coisa muito particular, né, essa reflexão que eu trago aqui, mas que eu sempre tentei trazer em toda a minha atuação, né, na área da educação, desde lá do início, que é tentar levar o questionamento, o que é que eu posso, como é que eu posso contribuir, como eu posso estar a serviço do outro, a partir dessa escolha profissional que eu fiz.
né? E um bom caminho para isso são as atividades de extensão, são as propostas baseadas nas metodologias ativas que hoje a gente já lança a mão, né? Onde a gente tem espaços colaborativos que são proporcionados por essas práticas, né? A partir das trocas, a partir da interação, que é viabilizada nessas práticas, né? Das metodologias, do processo de aprendizagem, né? Participativa, sobretudo. Mas isso, eu penso que ser exemplo, né, ser exemplo daquilo que eu digo que é bacana, ser exemplo daquilo que eu digo que é viável, ser exemplo daquilo que eu digo que é necessário para se atuar, né, de forma positiva, com impacto positivo no mundo, né, a sua atuação no mundo. E meio a essa loucura toda que nós estamos vivendo, a toda essa necessidade de adequação, nós temos aí, de novo, oportunidades, né? O fato de nós termos aqui, né, de nós termos a necessidade de estarmos o tempo inteiro ali online e todas as atividades estarem sendo desenvolvidas online, nada nos impede. Nós desenvolvemos aqui, através do Núcleo de Acessibilidade, encontros, o professor Pablo, né, que é o líder do Núcleo, ele trouxe ali um evento que acontece a cada 15 dias, salvo engano, depois eu encaminho para todos essa informação, mas a cada 15 dias ele proporciona encontros de acessibilidade, que são, na verdade, bate-papos, discussões, voluntariado, não está relacionado a uma ou outra disciplina, né? É uma ação da instituição, onde ali se discute, né, demandas de pessoas das mais diversas necessidades, né, com a perspectiva da inclusão. Então, assim, muito pode ser feito, né, ainda que neste processo de transformação, ainda que nesse processo de adaptação, que nós estamos vivendo. Mas eu acho que o ponto-chave é ser exemplo e levar o estudante a se questionar como ele pode estar a serviço da sociedade, a serviço do outro, através da sua escolha profissional. E não meramente por uma questão comercial. Não meramente por uma questão do retorno financeiro, é para além disso, é muito mais do que isso. É do quanto que ele poderá deixar de legado, é do quanto que ele poderá deixar de sua marca, de sua impressão, por onde ele passa, por onde ele esteve. Durante muito tempo isso me inquietou, como dizia lá atrás. Né? Para quem não sabe, a minha formação é em turismo, minha formação básica é em turismo, mas eu escolhi ser professora, ainda na faculdade. Né? E, assim, quando eu escolhi ser professora, eu encontrei a resposta para esse questionamento que me acompanhava durante um bom tempo da minha formação, né? Então, assim, como que eu, né, com a atuação do turismo, posso levar esse serviço? O turismo por si é serviço, porque é troca de serviço, é prestação de serviço. Mas, e para aquele que não vai necessariamente utilizar deste serviço que está sendo comercializado, como através da minha escolha, eu posso estar a serviço do outro? E aí, encontrei a resposta através da educação. Escolhi ser professora e foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, né? Então, assim, eu acho que essa provocação, ela tem que ser permanente, né? Para o nosso estudante e para o nosso professor também, para o nosso docente. Né? É uma provocação que eu acho que é uma reflexão que nós devemos ter ad eterno, para sempre, né? Porque nós estamos em mutação, em papéis diferentes, estamos utilizando, sendo personagens diferentes, né? Em cada fase da nossa vida. Então, assim, essa é uma reflexão que eu acho que tem que ser base, né, de todo o processo de formação e que ela pode ser feita através do professor, né, nas suas práticas, ela pode ser feita a partir das propostas que nós desenvolvemos institucionais, e a extensão é um grande canal para isso, é um grande caminho para isso. E a extensão pode ser feita online. Verdade, a extensão ela pode ser feita online, com certeza, e é um fato que a gente tira de aprendizado dessa pandemia, e não somente da pandemia, mas nós como educadores, a gente tem salientado há bastante tempo, né, professores, que somente pela educação a gente consegue a transformação da sociedade, né? Sem educação, de fato, a gente não consegue viver numa sociedade em que as pessoas estejam mais conscientes do seu papel na sociedade, inclusive do seu propósito de vida, né?
As pessoas elas só estarão conscientes de fato do seu propósito de vida em sociedade se elas estiverem sendo educadas para isso, inclusive, né? E esse momento de pandemia ele é extremamente oportuno para a gente discutir isso, porque ele faz com que a gente, nas nossas casas, muitos de nós ainda permanecem em suas casas confinados, né? Para que a gente pare um momento e reflita de fato sobre tudo que tem acontecido ao nosso redor, sobre tudo isso que a gente construiu e se de fato tudo isso que a gente construiu é o caminho correto ou não que a gente deve seguir, né? Inclusive no modelo educacional que a gente oferta hoje em dia, né? Isso fez, com certeza, a gente se questionar muito sobre isso, né, professora Ledisônia? Com certeza. Eu falo que tirou a gente da zona de conforto, né? A necessidade trouxe para a gente a busca, né? A busca por essa inovação, a busca pela proximidade, a busca pelo resultado, né? Mas isso é uma característica que eu vejo e faço até uma comparação das escolas com as organizações exponenciais, né? A gente não ficou parado, as instituições não ficaram paradas, né? Então, nós tivemos que, em tempo recorde, nos adaptar, buscar soluções, comunicar, conectar, né? Inovar, criar soluções, e apesar do objetivo não ser ganho em escala exponencial, nem lucro, né? Mas nós agimos tal qual essa velocidade, essa demanda, devido também à necessidade e aos desafios, né? Então, toda a capacidade nossa inovativa, criativa, de enfrentar desafios, né, de propor soluções por todos os colaboradores da instituição foram colocados em xeque, com a característica especial que eu trago que esse grupo tem, né? O Grupo BEC faz tudo isso, mas pensando no ser humano, né, pensando no outro, pensando em como oportunizar isso para todos, não apenas para aqueles que podem, né, trazer a equidade para dentro da nossa prática, né? Então, a gente respondeu e responde como uma grande organização exponencial, só que sem perder a nossa característica principal, né, que nossos fundadores, quando criaram, né, a UBEC, tinham como carisma, né, que é o olhar sobre o próximo e fazer diferença na comunidade onde a gente está inserido. Eu acho que nós fomos até além, né, dessas organizações, porque o que nos move é muito maior. Acho que é isso. É fato. O Grupo BEC, com a sua identidade, ele consegue ser mais do que uma organização exponencial, conforme os nossos livros, a literatura traz como um conceito ou características das organizações exponenciais, né? Porque a gente consegue trazer para o nosso estudante, para os nossos professores e colaboradores, a concepção de que nós precisamos cuidar uns dos outros, né? Acho que isso é um dos pontos mais importantes. Bom, a gente vai chegando quase ao fim da nossa live. Eu vou pedir agora para o Júlio ler alguns comentários do que os nossos colegas e participantes hoje enviaram para a gente. Júlio? Boa tarde. Gostaria de agradecer a colaboração de todo mundo que participou hoje. E, Hernandes, a Débora pediu para você falar rapidinho sobre o primeiro Congresso Internacional Multidisciplinar da FICER. Eu estava esperando só um momento para falar. A gente começa agora, né, dia 28, o primeiro congresso multidisciplinar, né? Ele tem um caráter internacional, porque tem 2 professores internacionais nele, mas é um congresso onde os nossos professores falam um pouco sobre o que é que vem agora pós-pandemia no mercado de trabalho, né? Então, o que é que vem, cada um na sua expertise, cada um na sua área, então, jurídica, gestão, educação, saúde, né? Apesar de ainda não estarmos com os cursos de saúde funcionando, nós já temos professores que são parceiros da gente, que também atuam na área da saúde e que se propuseram aí a participar do congresso, né? Então, a Roberta também está participando, né? Obrigado, Roberta, por participar. Então, a gente tem aí um leque de aproximadamente 25 palestras que serão transmitidas durante o dia 28, 29 e 30. Vai ser transmitido via YouTube da FICER, né? Então, no YouTube da FICER, no canal da FICER, vai ter lá toda a programação e eles vão entrar no horário da programação, né? Então, eles estão no formato de estreia. A gente vai estar lá conectado para ajudar
responder algum comentário, tirar alguma dúvida, interagir com quem estiver participando, né? E todos estão convidados, é gratuito, tá? É online, então não tem que sair de casa, nem tem que gastar, dá para fazer, e é bem tranquilo. Obrigado, Hernandes. Temos também a Michele, ela ressalta a mudança de postura, que nós tivemos que nos resignificar, mudar os pensamentos para uma educação reflexiva. Hoje vemos que a sala de aula invertida nos possibilita o crescimento da aprendizagem e os alunos têm buscado habilidades de estudo com muito mais satisfação. Obrigado, Michele. A Eliane elogia o trabalho do Nadime. O Fábio Henrique ressalta o trabalho do marketing educacional para a conquista de novos alunos, custa caro do que manter aqueles do que já estão matriculados. Por isso, quanto melhor for a sua estratégia de retenção, menores serão os custos do marketing educacional. Padre Isaac ressalta o processo de pastoralidade, o processo de humanizar pessoas, processos e estruturas. Maria Nazarete ressalta o livro Reencantar a Educação, pela fala do Hernandes. Uma Sociedade Aprendente, o autor Hugo Assaman trata os aspectos tratados pelo Hernandes. Tivemos muitas colaborações, a gente vai compilar todas elas e deixar disponível para todo mundo que participou aqui hoje, para os nossos facilitadores, e agradecer a participação de vocês aqui no chat, eu estou anotando tudo. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado, Hernandes, muito obrigado, professora Mariana, professora Ledisônia, obrigado, Júlio. Eu só vou passar rapidamente, antes da gente encerrar, para o Joaquim, que ele vai dar um recado para a gente sobre a nossa campanha Ágape, que é para arrecadação de valores, para que a gente possa contribuir com todas as pessoas que estão passando por algum momento difícil. Agora a gente tem percebido muitas pessoas passando por inúmeras dificuldades nesse momento de pandemia. Então, quem puder contribuir com a nossa campanha, a gente agradece muito. Compartilhe com os colegas de vocês, com os amigos de vocês, com os conhecidos, para que a gente possa aí arrecadar o máximo possível, para que a gente possa distribuir cestas básicas e materiais de higiene para as famílias de Recife, de Coronel Fabriciano, de Timóteo, de Ipatinga, de Tocantins, de Palmas, Tocantins, perdão, e aqui de Brasília, todas as unidades onde nós estamos presentes. Muito obrigado a todos, obrigado, Joaquim, obrigado a todos que participaram e até a próxima live nossa. Um abraço para todos. Até mais. Tchau, gente. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau, obrigado, até mais. Obrigado.